Missões e a Igreja Perseguida é o título da lição 11 para a classe dos adultos. Estamos terminando mais um trimestre da escola dominical por aqui. Como eu já disse aos irmãos, na lição do dia 17, na minha igreja, nós vamos concluir esse trimestre, porque a lição 13 e 14 é exatamente na véspera, no domingo 24 e no domingo 31. Fala para mim como será aí na sua igreja, e se você está chegando no canal agora, sejam todos muito bem-vindos. Sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-los por aqui. Se não está inscrito ainda, inscreva-se e ative as notificações. Hoje é dia 7 de dezembro, amanhã dia 8, na sexta-feira, completamos, pela bondade de Deus, 45 anos de idade. Interaja conosco aqui nos comentários. Também aqui nos comentários tem todas as minhas redes sociais, você conhece as nossas viagens aí no Instagram, ministrando a palavra de Deus. Será um prazer atender a sua igreja em 2024. Na descrição, o primeiro link é do treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento para você assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser todas as aulas. Você vai aprender a planejar uma aula, preparar uma aula, aplicar uma aula e diversificar. Você vai adquirir confiança e ferramentas para diversificar a sua aula, permitindo e ajudando os alunos a fazerem perguntas, fazerem anotações, a interagirem mais com a sua aula ficará melhor para você e para os alunos também. Por isso adquira já, preço de lançamento com 70% de desconto, o treinamento inédito Transforme Suas Aulas. É uma forma de você demonstrar carinho pelo nosso trabalho e também é uma forma de você abençoar a continuidade do nosso trabalho por aqui. Pega aí Bíblia, revista, papel, caneta. Vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. Lembrando que todo sábado às 9 da manhã tem Fala Denão Podcast, um melhor do que o outro, com muita qualidade para vocês. Denão é meu apelido, entendeu? Bom, missões e a igreja perseguida. O texto áureo está em 2 Timóteo 3 e 12. E também todos os que piamente, eu vou tentar abrir a janela, irmãos, para ver se entra um arzinho aqui, porque está muito quente. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam, tá? Então a gente precisa aprender com eles. A perseguição aos cristãos, ela é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Jesus, não é? Então muitas vezes a obra missionária ela é realizada dentro de um contexto de perseguição. Agora, a igreja sempre foi perseguida. Na verdade, o povo de Deus, antes mesmo de termos esta nomenclatura igreja, o povo de Deus sempre foi perseguido, até mesmo antes de ser reconhecido como povo de Deus, tá certo? Então, perseguição e povo de Deus, elas ocupam o mesmo ambiente, no tempo ocupam o mesmo espaço. De Gênesis a Apocalipse, não dá para a gente separar uma coisa da outra. Onde a igreja está, existe perseguição. Até porque a igreja é luz. A luz ela conforta, a luz ilumina, a luz aquece. Mas a luz também serve de incômodo para aqueles que estão em trevas e querem permanecer nas trevas. Então, a igreja, o povo de Deus sempre foi perseguido. Você concorda com essa afirmação? Fala para mim aqui nos comentários. É muito importante você interagir aqui no canal do YouTube, porque se você não interage, o YouTube olha e fala: ninguém interage com esse conteúdo, não vou nem me preocupar em divulgar, em expandir ele para mais pessoas, tá bom? Então comenta aqui a cada afirmação que eu faço, dá um glória a Deus, um aleluia, faz alguma coisa, clica no joinha, enfim, tá? A igreja, então, como eu já disse, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Nós temos lá em Atos 7, em Atos 7, a gente tem aí a perseguição e o apedrejamento de Estevão.
né? Estevão foi tão assertivo quanto ao que ele estava falando que os judeus o expulsaram da cidade e o apedrejaram, tá? Então, Estevão é, portanto, considerado aí o primeiro mártir, aquele que morre pelo testemunho que apresenta. Aliás, testemunha significa isso também. É alguém que está disposto a morrer por aquilo que acredita, tá? Então, nós temos lá em Atos 7 o primeiro mártir da igreja, tá? E a partir então de Estevão, o império acorda, porque aquela movimentação que está acontecendo ali, ela atinge um cenário em que o império, peraí, preciso fazer alguma coisa. E por causa da morte de Estevão, a igreja se dispersa, não é? Com a morte de Estevão, a igreja que estava confinada em Jerusalém, ela sai de Jerusalém para ganhar os territórios. Afinal de contas, Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas tanto em Jerusalém quanto em Samaria, Judéia, Galiléia e até os confins da terra. Agora, o detalhe interessante é que estes dispersos, por onde eles iam pregando o evangelho, Atos 8:4. Assim, os que andavam dispersos, eles iam por toda a parte pregando a palavra, tá? Então, aonde um cristão vai, ele carrega consigo a mensagem do evangelho, porque não tem como separar os cristãos da mensagem que eles carregam, tá? Então, de uma forma geral, a gente pode conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas, tá? De acordo com o portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo, tá? Então, isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. No Brasil, a gente vive um fenômeno muito estranho, para dizer o mínimo, porque no Brasil a perseguição ela está acontecendo. Eu não sei se é uma perseguição, a gente pode dar outro nome, mas quem tem atrapalhado o progresso do evangelho no Brasil hoje são pessoas infiltradas em nosso meio. São pessoas que pregam o evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas aí não é perseguição, né? Bom, mas enfim, você acha que no Brasil nós cristãos somos perseguidos? Sim ou não? Deixe aí o seu comentário. Por exemplo, nós temos visto muitos pastores tendo os seus sermões analisados hoje em tempos de internet. Tudo que a gente fala acaba parando na internet e as pessoas ficam de olho. Então, coisas impensáveis há uns 10 anos atrás, hoje acontece, que é uma pregação sendo avaliada pelo mundo e sendo julgada de acordo com o que o mundo percebe ser algo respeitoso ou não. Então, uma classe de pessoas se sente atingida ou até ofendida por uma pregação, lembrando que pela Constituição temos liberdade de culto, o ambiente de culto, o lugar do culto, seja uma igreja, uma praça, não importa, o lugar do culto, ele é um lugar inviolável, ele é resguardado pela Constituição, e aí vale lembrar que é o lugar do culto. Que culto? Qualquer culto. Então, a própria Constituição, ela já garante uma diversidade de cultos, ela já garante uma diversidade religiosa, ela garante. Só que para que haja diversidade religiosa, o ambiente de culto e o culto em si não pode ser avaliado de acordo com leis, porque a Constituição nos garante liberdade religiosa de expressão. Mas é isso que temos visto. Nós temos visto muitos pastores sendo intimados a explicar os seus sermões, não é? E a minha pergunta que faço é: o que a gente faz? Muda a pregação? Quem sabe muda o jeito de pregar? Ou a gente tem que pregar a verdade, doa quem doer, e tem que pregar a verdade nua e crua? É possível, sabendo desse ambiente,
onde tudo que eu falo está sendo julgado e pode se tornar uma disputa judicial, é possível eu pregar o evangelho, confrontar o pecado e o pecador, mas de uma certa forma me resguardando, me protegendo. Eu posso trocar as palavras, eu posso encontrar formas, ou não. A gente tem que pagar o preço mesmo, se tiver que ir para cadeia, a gente tem que ir. Responde aqui para mim nos comentários, tá? Bom, tópico 2, a perseguição cristã na atualidade. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário, que é muito, muito, muito importante para nós, tá? Ó, em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, tortura, mutilação e morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários, tá? Então, se a gente for olhar para o Oriente Médio, se a gente for olhar para alguns países ali da Ásia, as pessoas não têm liberdade de culto, não é? Em muitos países do Oriente Médio, por exemplo, a Arábia Saudita, a religião oficial ali, ou seja, no Brasil todo mundo nasce livre. Na Arábia Saudita existe ali uma religião oficial que todo mundo nasce com aquela religião. E negar essa religião, abrir mão dessa religião que eu estou aqui só comentando, que é o Islã. O Islã é religião oficial, tá? Oficial. Tem alguns cristãos, tem outras religiões, mas outras religiões são proibidas no país, ou seja, deixar de ser um muçulmano para se tornar um cristão é considerado traição. Então, dentro da cultura, então, pela própria família, pelos próprios amigos e, claro, pelo Estado também, tá? Então é perigoso ser cristão nesses lugares. Eu já falei aqui em outra aula sobre a Eritreia, não é? Na Eritreia, os cristãos são colocados em containers, não é? Em containers lá, e eles são levados ali para o deserto e deixados lá dentro de containers no frio, no calor extremo. Então, a Eritreia é um dos piores lugares do mundo para ser cristão, tá? Você pode colocar aí agora que você vai ver, é um dos piores lugares do mundo. Não só os cristãos são presos em condições desumanas, como também as igrejas são objeto constante de pressão e fiscalização, tá? Então, é ilegal para ser cristão em muitos lugares, tá? Coreia do Norte é a nação mais fechada para o evangelho. A Coreia do Norte está em primeiro lugar na lista da janela 10/40, tá? Nestes últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso. E, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema, tá? Então, é muito difícil as pessoas terem acesso ao evangelho na Coreia do Norte. É tudo controlado. Lá a internet é controlada. Na Coreia do Norte não tem Facebook, não tem Google. Na Coreia do Norte. Então lá não tem Facebook, não tem Instagram, não tem TikTok, não tem nada. A internet lá é controlada pelo governo, tá? Nesse ambiente que a gente vive hoje, a internet por satélite, ela é uma maravilha. Mas qual que é o problema da internet por satélite? É que quem dominar o satélite domina a internet. E quem domina a internet domina o conteúdo, tá? Nós já temos
um certo controle hoje sendo exercido na internet, né? Você percebe que os assuntos na internet são sempre os mesmos, você percebe que as notícias, não é? Parece Ctrl+C, Ctrl+V, mas a gente ainda consegue procurar por novas notícias, procurar por novas histórias, a gente consegue escolher. A gente tem ainda essa opção. A gente tem a opção de ver a mesma notícia em diversos canais, tanto brasileiros quanto lá fora, né? Mas lá na Coreia do Norte eles não têm notícia do que está acontecendo no mundo externo. Eles não têm notícia do que está acontecendo no mundo externo. Toda notícia que eles têm, ela é controlada pelo Estado, né? Então existe uma opressão realmente em muitos lugares, e a Coreia do Norte está no primeiro lugar da lista, tá? Então é muito perigoso pregar o evangelho em lugares como Coreia do Norte, como Eritreia, do próprio México, por causa do crime organizado, porque onde o evangelho chega, ele começa a transformar vidas, ele começa a tirar. E o México, ele é dominado pelo narcotráfico. Então, no México, que é um país civilizado, de primeiro mundo, né, enfim, desenvolvido, é um país de muita perseguição religiosa também, e perseguição aos cristãos. Então, como eu disse, a igreja, desde que existe Deus, desde que existe o povo de Deus, há uma perseguição contra o povo de Deus. Porque se você não pode atacar o grande eu sou, você ataca o povo dele, tá? Muito bem. E aí, nós vamos aqui para o terceiro tópico, que vai falar como ajudar a igreja perseguida. Primeiro, conhecendo a gravidade da situação. Infelizmente, não é muito fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Tá? Então, assim, existe sim uma má vontade de mostrar esse aspecto, né? Então, eu nunca vi uma reportagem dizendo que cristãos estão sendo perseguidos. E milhares de cristãos são mortos todos os dias. Né? Mas a grande mídia, ela não dá essa informação. Ela não passa esta informação. Quando um lugar de culto afro ele é violado, a mídia vai para cima das pessoas e faz aquele estardalhaço. Mas quando um lugar de culto cristão é violado, como a gente viu algumas imagens de pessoas entrando em catedrais católicas ao redor do Brasil, de pessoas pichando igrejas evangélicas, a mídia não faz o mesmo estardalhaço. A mídia não apresenta o mesmo tipo de indignação. Então, existe sim. Por conta disso, até que a minha reflexão é se nós usaremos as mesmas estratégias, né? Ou seja, nós enquanto cristãos, quando perseguidos, a minha pergunta para encerrar esta aula é: nós, enquanto cristãos, quando formos perseguidos por causa de nossa fé, como reagiremos? Devemos reagir? Vamos acionar a justiça? Vamos gritar pelos nossos direitos? Porque Paulo até pediu ali o seu direito num determinado momento. Mas na maioria das vezes, Paulo sofreu a perseguição. Paulo passou pela perseguição. Paulo enfrentou a perseguição. Então, a gente quando fala de igreja perseguida, a gente precisa começar a pensar, inclusive, a preparar a igreja para a igreja passar pela perseguição. Mesmo que nós cremos no pré-tribulacionismo, que a igreja será arrebatada, mas nós viveremos o princípio de dores. E princípio de dores, ele traz consigo perseguição ao povo de Deus. A pergunta a ser feita nesta lição é: estamos prontos para sermos perseguidos e mantermos a nossa fé? Quando formos perseguidos como cristãos, nós confiaremos no Senhor, nós clamaremos ao Senhor, ou nós iremos para a justiça, sabendo que a justiça hoje tem lado, sabendo que a justiça hoje é ideológica? Nós iremos para a justiça. E por que faço essa pergunta? Porque a Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos. E a missão da igreja é ganhar almas. Em nenhum contexto de igreja perseguida, a igreja processou quem lhes perseguia. Porque se eu processo quem me persegue,
como eu vou dizer depois a esta pessoa que existe um Salvador e que eu tenho uma mensagem de salvação para ela, se ela, ao me perseguir, recebe de volta a perseguição, se ela, ao me ofender, recebe de volta a ofensa? Então a gente precisa pensar esse modelo de igreja da atualidade para o futuro. Daqui para frente, nós veremos cada vez mais a nossa fé ser atacada. É só olhar o contexto que vivemos e olhar para a palavra de Deus. Daqui para frente, nós veremos cada vez mais a nossa fé ser atacada. A pergunta é: como nos comportaremos? De joelhos em oração, clamando ao Senhor, suportando a afronta? Ou nós sairemos às ruas com bandeiras, gritando, e nós vamos processar, porque isso é intolerância religiosa? Eu penso que qualquer outra religião pode fazer isso, mas os cristãos, os verdadeiros, vão precisar aprender a ser crente em meio à perseguição, sem revidar. Pelo contrário, como Jesus ensinou: orai pelos que vos perseguem. E Pedro ainda escreve que se eles dizem algo de nós, enquanto fazemos o bem, isso para nós deve ser motivo de alegria. Triste é se o que eles falam de nós de mal for verdadeiro. Mas se formos perseguidos por fazer o bem, podemos ficar tranquilos, podemos ficar alegres. Amém, meus amigos? Essa foi mais uma pré-aula da Escola Dominical. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. Até o próximo encontro. Deus abençoe vocês.